Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Bíblia Pop. E hoje, minha gente, é dia de finalizarmos o livro de Hebreus. Vamos ler aí Hebreus 9, 10, 11, 12 e 13. E no final vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? E por isso que já te convido para poder abrir a sua Bíblia aí em Hebreus 9. A adoração no tabernáculo terreno. Ora, a primeira aliança tinha prescrições para a adoração e também um santuário terreno. Esse tabernáculo foi edificado e na primeira parte, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu do tabernáculo havia a parte chamada Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Dentro da arca estavam o vaso de ouro com o maná, a vara de Arão, que havia florescido, e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não nos cabe falar agora com detalhes. Depois de tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para o lugar santíssimo, enquanto o primeiro tabernáculo permanecia erguido. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água, que foram impostas até o tempo da nova ordem. O sangue de Cristo. Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou sangue de novilhos e de bodes, bem como água, lã escarlate e ramos de ísopo. Aspergiu o próprio livro e todo o povo e disse: este é o sangue da aliança a qual Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sacerdotal. De fato, segundo a lei,
quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as representações das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores, pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde a criação do mundo. Agora, porém, ele apareceu de uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, sacrificando a si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 10. O sacrifício de Cristo é definitivo. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiram culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro, ele diz: Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Um apelo à perseverança. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura.
Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 11. Exemplos de fé. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim,
Daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência há de ser considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e, curvando-se, adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção à saída dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Pela fé, saiu do Egito por não temer a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca, mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados pelos israelitas durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinha acolhido os espias pacificamente. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga o exército dos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos, para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido,
porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Hebreus 12. Deus disciplina os seus filhos. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Advertência contra a rejeição de Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: Estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: Ainda uma vez abalarei, não apenas a terra,
mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 13. Exortações finais. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: Nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Assim, podemos dizer com confiança: O Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado do estilo de vida deles e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos, pois é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não têm direito de comer os que servem no tabernáculo, pois o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que temos a consciência tranquila e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, peço que orem para que eu seja restituído a vocês em breve. Ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, que ele aperfeiçoe vocês em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei ver vocês com ele. Saúdem todos os seus líderes e todos os santos. Os da Itália enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Amém. Amém. E finalizamos hoje mais um livro da Bíblia, né? Que foi o livro aí de Hebreus. Na verdade, é uma carta, né? A carta direcionada
aos Hebreus. E nós podemos, né, ver claramente que essa carta, gente, ela é de um conhecimento espiritual um pouco mais avançado, né? Ela é uma carta até assim que traz ali relatos, né, sobre fé que aconteceu com várias pessoas da Bíblia, né? Desde ali no capítulo 11, onde a Sayuri leu, que fala desde Abel até lá Moisés, vai falando um por um, né? Jacó, Abraão, e tal. Então, assim, a gente vê o tempo inteiro que essa carta, né, do capítulo 9 até o 13, ela já é mais carregada, né, de levar um crescimento espiritual para pessoas que já conhecem muito bem sobre a Bíblia, né, e principalmente conhecem muito bem sobre o Antigo Testamento, né? Até o capítulo 9, quando ele começa ali falando sobre, né, o tabernáculo, quem sabia sobre o tabernáculo, como funcionava o tabernáculo, era os israelitas, né? Era ali os hebreus, era quem realmente tinha aquela descendência ali, né, que saiu da terra do Egito e tal e acabou, né, se fixando ali, né, na região que hoje a gente conhece como Israel, mas que antigamente era até muito maior, né? Era quase o triplo do que hoje é Israel, né? Então a gente vê que o tempo inteiro ali ele é carregado, né, de embasamento bíblico ali, mas sempre focado, né? O objetivo o tempo inteiro da carta é mostrar que Jesus é o Cristo, né? Mostrando ali que várias coisas na própria Bíblia, no Antigo Testamento, já falava sobre a vinda de Jesus, né? Já falava sobre essa vinda de Cristo, que ele, né, ele seria o tabernáculo, ele seria o sumo sacerdote, ele foi a maior oferta, né? Mostrando todo o significado da vinda, né, crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Exatamente. E ali em Hebreus 9, né, a respeito dessa adoração no tabernáculo terreno, né, é igual o Jason já pontuou aqui. Ele veio detalhando o como era aquele tabernáculo, né, qual era os ritos que se fazia, o que se tinha naquele tabernáculo e o que separava um lugar santo do lugar santíssimo. E no episódio anterior, né, a gente falou muito sobre o sumo sacerdote e demos também explicações de como um sumo sacerdote, né, se portava naquela época. E aqui ele, né, até explica que esse autor explica que o sumo sacerdote ele adentrava o lugar santíssimo uma vez por ano, levando o sangue tanto pela propiciação do pecado dele mesmo, como de toda a população ali que levou, né, das pessoas que inconscientemente, conscientemente, né, faziam alguma coisa que não era correto. Então, ali, um sangue de ovelha, sangue de cordeiro, sangue de pombinha, era o que fazia a pessoa ser purificada. Então, aqui ele está mostrando o quê? Como era uma adoração assim de quem é da terra, de quem não é espiritual, tá, gente? Então é legal que ele até coloca ali no versículo 8, mostrando que tinha, até o versículo 8, vamos dizer assim, tinha essas atitudes, né? Do sumo sacerdote fazer a expiação ali. E aí ele coloca: o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifesto o caminho para o lugar santíssimo, enquanto o primeiro tabernáculo permanecia erguido. E o que isso quer dizer? Até a morte e ressurreição de Cristo, o antigo tabernáculo era o que purificava as pessoas. Então, esse é sido manifesto o caminho para o lugar santíssimo é quando Cristo morre ali, né? E o corpo dele representa o véu que rasga o lugar santo do Santíssimo. Então ele está mostrando, olha, até aquele momento era assim que funcionava. E a gente tem que de novo lembrar, gente, essa carta está sendo escrita para os hebreus, que levava muito, muito afinco o que era a lei mosaica. E agora, essa carta está querendo abrir os olhos desses hebreus sobre o que aconteceu, né, com essa transição, vamos dizer assim, entre a vinda de Cristo e morte e ressurreição dele. O que mudou, né? O que nos deu acesso, vamos dizer assim, né? E aqui ele vem mostrando, olha, agora nós temos acesso a esse lugar santíssimo, né? Teve um sangue, teve um cordeiro que é muito maior do que
os alimentos que você levava. Tanto é que ele coloca ali no versículo 10. Essas coisas, né, eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água que foram impostas até o tempo da nova ordem. Isso não passava de algo ritualístico, vamos colocar assim, né? E aí depois ele vem falando sobre o sangue de Cristo. E aí sim mostra que esse sangue, que é puro, imaculado, tudo, esse sim foi capaz de purificar os nossos pecados. Então ali, do versículo 1 até o versículo 10, ele vem explicando como era a atitude do passado. E agora, com o sangue de Cristo, né, do versículo 11 até ali o final, né, até o versículo 28, ele vem falando o que Cristo fez por nós, né, e mostrando ali que o sangue dele é maior do que o sangue de um animal, que o que ele fez por nós nos deu acesso a esse lugar santíssimo, não nos permitindo mais, né, não sendo mais necessário a gente fazer esses sacrifícios para que sejamos perdoados pelos pecados, né? Tanto é que ele coloca ali no versículo 13, né? Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, gente. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos a Deus vivo. Então aqui ele já está deixando claro, antes, né, aquelas purificações, até a gente já comentou quando lia lá o Antigo Testamento, que parecia que para as pessoas era assim, vou pegar um cordeiro aqui, vou pegar uma pombinha e tá tudo bem, eu levo ali e acabou, vou perder, vamos dizer assim, uma parte do meu rebanho, sabe? E tava tudo bem. Agora, com a vinda de Cristo, né, parece que ficou mais problemático, assim, te dá uma consciência maior sobre o teu pecado, de falar assim, opa, ele morreu por mim, né? Eu preciso honrar aquele sangue. Eu preciso respeitar, porque eu não peco contra o meu irmão, eu não peco contra a minha mãe, eu peco contra Deus, né? Contra o Espírito Santo. Então, parece que carrega um peso maior. Parece não, né? Carrega um peso maior do que um sangue de um animal. Então, aqui ele está mostrando muito claro, né? Sobre qual é o valor do sangue de Cristo para nós. Exatamente. E depois nós fomos ali para o capítulo 10, onde ele traz uma explicação ainda mais profunda sobre o sacrifício de Cristo, né? Que o sacrifício de Cristo é definitivo. E, gente, de uma forma, né, um pouco mais resumida, o que que ele fala nesse comecinho desse capítulo? Ele deixa muito claro que o sangue de touros, bodes, novilhas, pombas, essas coisas não são capazes de tirar o seu pecado, mas sim de você recordar do seu pecado. Então, assim, por que que muitas vezes as pessoas falam, você tem que compartilhar do seu pecado, né? Porque até hoje na Igreja Católica você vai, né, até lá no padre algumas vezes lá por ano e É necessário, né? faz a sua confissão, abre a sua boca para confessar, para você ter o entendimento dos pecados que você está fazendo, né, para que aquilo você possa pedir ali um perdão dos seus pecados. Então é muito importante que você se atente aos pecados que você está cometendo, né? E é isso que aqui o autor da carta vem colocando, deixando muito claro. Isso ele fala no versículo 3. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: Aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então, mostrando que os sacrifícios, ofertas e holocaustos que sempre foram feitos antes da vinda de Cristo, eles eram uma recordação, era algo que você teria que, né, se cuidar ali, levar, né, aquele sacrifício de tipo, olha,
né, pequei, por isso que estou trazendo aqui como fazendo assim, eu estou doando algo do meu melhor, tirando algo de mim, porque eu estou sabendo que eu estou perdendo algo, né, por eu ter cometido um pecado. Mas Cristo veio para tirar o seu pecado, para remover, não para te lembrar, né? Então é isso que ele vem explicando ali do 9 e 10 que eu vou ler novamente, que ele fala: Então acrescentou: Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Isso entre aspas, né? Ele continua. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Versículo 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, os outros sacrifícios, nós não éramos santificados, não removiam o nosso pecado, mas sim recordávamos daquele pecado. Agora, com Jesus Cristo, nós fomos santificados, sendo, né, possibilitando essa remoção do seu pecado, não só uma recordação, mas uma remoção. E ali ele continua explicando também, né, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, né, mostrando, né, aquilo que eu falei, né, no começo, mostrando que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote, ele é o maior sacrifício de todos, né? Mostrando todo, como a senhora falou, todo o papel, tudo que a vinda de Cristo desencadeou, né? Que não foi só uma coisa, mas foi muitas coisas, tudo mudou, né? E sempre deixando claro que o público alvo desta carta é os hebreus. Então, para ele era muito essencial entender isso. E para a gente também é, né? Muitas vezes a gente acha que só Jesus Cristo veio e, nossa, tirou nossos pecados. Mas tem muito mais coisa além disso, né? É igual o fato dele, né, ressuscitar mostra que ele também assume esse papel de sumo sacerdote, porque só o fato dele ter sido crucificado já era o suficiente para fazer a remoção dos nossos pecados, levar com ele os nossos pecados, mas ele também teve que, né, ressuscitar e estar à direita de Deus para assumir o papel do sumo sacerdote, que é essa parte da intercessão que Jesus Cristo faz por nós, né? Mostrando ali que ele é o caminho, a verdade e a vida. É através, né, da crença em Jesus Cristo que temos, né, esse acesso com Deus, que é o nosso Pai. E até ele coloca ali no versículo 14, né? Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados, né? E depois ele muda ali, ele vai para uma outra, né, uma outra abordagem que ele fala sobre o apelo à perseverança, né? Ainda está dentro do mesmo contexto, né? Mas você vê que ele muda um pouco o foco. E ali ele fala realmente sobre sermos perseverantes, né? E ali ele até coloca, olha, tenhamos todos nós, né, uma plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, né, mostrando, olha, foi te dado esse acesso. Entre, né, faz aquele, né, toma posse disso, né? Tem essa consciência que você pode hoje, né, pelo sangue derramado de Jesus Cristo, entrar no lugar santíssimo, né? E até ele continua ali por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, isso versículo 20, tá? Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, mostrando todo, né, esse significado de Jesus Cristo. E ali, depois, ele vem trazendo essa consciência, né, da perseverança, que ele fala no 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Daí no 23, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, né? Então trazendo essa consciência, né, do que Jesus Cristo fez, o acesso que temos através do sangue derramado e que nós temos que continuar perseverantes, né, nisso. Porque ali no versículo 26 ele já traz ali quase uma chibatada, assim, mas ele fala, olha, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso
que consumirá os inimigos de Deus. E depois ele vem trazendo sobre essa explicação que Deus também é justiça, né? Ele fala até no 28, ele lembra, né, o que acontecia para com aquelas pessoas que rejeitavam a lei de Moisés, eles morriam sem misericórdia. Então mostrando assim, naquele tempo, né, Deus já mostrava que ele era justo, né? Então imagine agora, né? Então que o entendimento que o autor está querendo trazer nesse apelo, né, que até o título é colocado um apelo à perseverança, é realmente assim, tenham um entendimento do que foi dado a vocês pelo sangue derramado de Jesus Cristo, tomem posse disso, mas sigam firmes naquilo, sigam com a fé, né, nessa esperança, né? E assim, a esperança, gente, muitas vezes a gente fala assim, eu tenho esperança que algo vai acontecer. Esperança não é aquilo que talvez vai acontecer ou não. Isso é uma expectativa, tá? Expectativa é diferente de esperança. Expectativa é algo que você espera que aconteça. Esperança é aquilo que você tem certeza que vai acontecer, né? Então, quando ele vem trazendo aqui sobre essa perseverança, que ele fala, né, no versículo 23, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, tipo, se firme nisso, não se desvie. Porque no versículo 26 ele fala, porque tem gente que está pecando deliberadamente depois que já recebeu o conhecimento da verdade. Então tem gente que está, né, se perdendo no caminho, esquecendo da esperança fiel que ele tem, que é Deus que deu através dessa promessa, né, a nós. Então, tipo, siga firme. E ali ele traz, né, esse apelo também para a parte de justiça de Deus. Então, tipo assim, eu aceitei, né, Jesus Cristo, tudo aqui maravilhoso, mas agora eu vou usar minha liberdade para fazer o que eu quiser, né, e pecar de forma, né, livre aqui. Então, assim, também tenham em consciência o juízo que Deus aplica, da mesma forma que já era aplicado sobre a lei mosaica, né? Então, ali é um chacoalhão, né, para os hebreus e para nós, até os dias de hoje. E depois, em Hebreus 11, ele pega um tema muito importante, gente, que é importantíssimo nós entendermos sobre fé, porque muitas vezes a gente coloca como fé algo que a gente só tem expectativa, como o Jason falou, algo que a gente deseja, mas não é uma fé de verdade. E aqui ele começa dando vários exemplos. Aqui esse capítulo inteiro é exemplos de fé, mas o início ele te esclarece, vamos colocar assim, né, sobre o que é fé, né? E ele coloca ali no primeiro versículo: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E o que isso quer dizer, gente? Só para a gente conseguir entender muito bem sobre quando você fala, eu tenho fé nisso, eu creio nisso, ou assim, eu tenho uma esperança de que vai dar certo, ou eu acredito que vai dar certo. São coisas totalmente diferentes. A fé é algo que você não vê, mas você crê e no teu coração não tem dúvida, tá? Então a fé, você não pode duvidar. E hoje em dia a gente fala muito que a gente tem fé e tá aí morrendo de ansiedade, está ali aflito. Então, isso não é fé, gente. Você só tá esperando que algo aconteça. Você está querendo que algo bom ali, que você já decretou ali, vamos dizer assim, na sua vida, aconteça, mas que você ainda não tem fé naquilo. Fé é igual ali, que ele até fala ali do próprio Noé. Antigamente, naquela época dele, não existia chuva. E Deus mandou eles construir uma arca de trocentos anos, não tinha um prazo. É tipo assim, construa a arca que vai vir chuva. Primeiro, nunca tinha uma arca. Segundo, nunca tinha chuva. Mas ele teve a fé naquilo. Tipo, eu sei que vai acontecer. Quando não importa, eu creio que vai acontecer e eu vou me mover por meio disso. E isso é para as nossas vidas. Você não precisa ter uma data, você não precisa saber para onde você vai. Abraão saiu da terra dele e foi para uma outra terra que ele nem sabia onde era. Deus só falou: saia da tua parentela, para onde eu vou te levar.
Então, a gente sempre precisa, quando for falar sobre fé, lembrar, às vezes, desses dois exemplos. Esses dois exemplos eu acho que é cruciais para nós. Um, que nunca houve chuva e nunca tinha se visto arca alguma, mas a pessoa fez. E o outro, pedir para sair e nem te dar uma direção, nem falar quanto tempo de caminhada você vai ter. Então, a gente precisa usar muito bem fé na nossa vida. Então, as coisas às vezes vão estar turbulentas e tudo. Entenda se você está tendo realmente uma fé, né? Calma, Deus, me preencha com a fé, né? Me deixa usar esse grão de mostarda de fé para que eu saia desse lugar que estou para ir para onde o Senhor deseja, né? A gente precisa ser usado, a gente precisa ser ousado na nossa fé para que a gente possa experimentar das nossas promessas. Porque muitas das vezes a gente não experimenta das promessas que Deus tem para nossas vidas, assim como esses diversos exemplos que esse autor colocou aqui, né, nesse capítulo 11, por falta de fé, tá? E ele até coloca aqui outros N exemplos ali que ele nem detalhou, né, falando de Samuel, de Davi, de Daniel mesmo ali, que ele foi para a cova dos leões e não foi morto. E a gente precisa também relembrar lá quando foi a saída do Egito, que por meio da falta de fé em Deus, eles não adentraram na terra prometida que estava ali a poucos, vamos colocar aí, a poucos metros dele. Então a gente precisa aplicar essa fé na nossa vida para que a gente possa viver as promessas que Deus tem para nós, sem querer interferir, né? Porque às vezes a gente também fala assim: "Ah, eu vou deixar Deus agir, eu tenho fé, mas Deus pode ser assim, assim assado?" Não é isso, gente. Às vezes nós vamos ser só o caminho e vamos ver a promessa se realizar de longe, que essa promessa às vezes é para os nossos filhos, para os nossos netos, e tá tudo bem, a gente precisa ter essa ousadia no nosso espírito de não ser também egoístas, né? Que às vezes a gente quer usufruir do Espírito Santo, a gente quer caminhar com Deus, mas você não tá vendo as coisas acontecer e você já quer desistir. Mas às vezes as coisas não estão acontecendo para você, mas vai acontecer para a sua descendência. E até pegando um gancho nessa parte, o versículo 13, ele fala: todos estes viveram pela fé. Quando ele fala todos estes, gente, é que nos versículos anteriores ele veio falando sobre Abraão, sobre Jacó, foi cordeiro da mesma promessa. Ele até fala ali no versículo 9, finalzinho ali, é, e Jacó, cordeiro da mesma promessa. Por isso que ele fala, né? Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra, né? Então, como a Sayuri explicou ali, muitas vezes nós queremos usar a fé como um meio de Deus se mover a nosso favor, E né? principalmente ao nosso benefício de sonhos materiais também, às vezes, né? Sim, você fala assim, eu tenho fé que tal coisa vai acontecer. Então você, na verdade, está fazendo, né, uma idolatria de um Deus que não existe, é um Deus que você criou, né? Então a fé, muitas vezes, né, de forma totalmente errada, ela é colocada ali como um meio para que Deus se mova, né? Ele faça o que eu quero, né? Que Deus se mova conforme a vontade do meu estômago, né? Que é o jeito assim de falar do meu egocentrismo, né? E sendo que, na verdade, a fé não tem nada a ver com isso. A fé é já numa certeza absoluta que Deus já fez. Talvez não na sua era, talvez não no dia que você imagina, mas que ele já fez, né? Que ele é fiel para cumprir. Então a fé é isso. Não é tipo assim, eu tô com fé. Não, a fé é aquilo assim, já foi, já tá Já feito, aconteceu. já aconteceu, né? Eu já creio nisso. E talvez, né, aquele assim, você crê que isso já aconteceu e talvez você não verá aquilo acontecendo, mas você sabe que em algum momento vai acontecer. Então, a fé que nós temos até em Cristo Jesus é que ele voltará e nós iremos com ele. Você talvez nem vai lembrar, nem vai ter essa consciência talvez plena quando isso acontecer, mas você tem fé. Você tem fé que Cristo, né, foi enviado por Deus e foi crucificado. Nenhum de nós vimos isso, mas nós temos fé e cremos que isso de fato aconteceu. Então, fé realmente é aquilo que você já tem a certeza de que já aconteceu, né?
E depois nós fomos ali para o capítulo 12, que ele fala sobre Deus disciplinar os seus filhos, né? Trazendo ali uma orientação sobre Deus, né, cuidar dos seus filhos e muitas vezes, né, para esse cuidado, ele disciplina. E ele coloca, né, até ali no versículo 7, trazendo todo o contexto, ali ele faz uma introduçãozinha explicando, né, sobre novamente a luta do pecado e tal. E ele coloca no versículo 7: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, né? Então, trazendo realmente essa. Tem todo ali um contexto que ele trabalha antes, né, do versículo 7, mas o versículo 7 é o ponto, né, ápice ali que explica sobre o capítulo 12, né, mostrando realmente assim, se até os nossos pais cuidam, né, disciplina a gente, não existe um filho que não é disciplinado. Então, se você, né, tá passando por alguma coisa, receba isso de bom grato, né? Receba como tipo assim, olha, eu sou um filho, né, que eu estou sendo disciplinado. Até ele fala bem disso, né, no versículo 11, que ele fala assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, né? Mostrando realmente isso, tipo, sigam firmes, né? Não se desanimem quando vocês estiverem passando por uma disciplina, né? É comum sentir a tristeza, mas lá na frente vocês vão observar que isso gerou um crescimento, que isso gerou frutos, né? E depois ele fala sobre a advertência contra a rejeição de Deus. E aqui, gente, realmente é direcionado aqui novamente, né, para os hebreus, mas para nós também, né? Isso não muda. A gente vai falar, não, nós somos diferentes. Não, nós não somos diferentes do que o público-alvo desta carta, né? Porque ali ele traz dois exemplos muito cruciais, né, que foi sobre Esaú, né, que vendeu ali o direito que ele tinha por um prato de comida e depois lá, quando Moisés trouxe o povo do Egito, que o povo do Egito, né, ficou com medo de ouvir a voz de Deus. Ele falou, olha, Moisés, nós vamos ficar aqui, nós não queremos, vai você, né, intercede lá por nós, depois você desce e fala com nós, né? Então, mostrando ali duas pessoas, né, na Bíblia, no Antigo Testamento, que rejeitaram, né, ouvir a voz de Deus, né, compartilhar ali do que Deus já tinha dado para aquelas pessoas, para aquele povo, né? Então aqui o autor traz uma advertência, né? Cuidado, Deus está deixando claro sobre as coisas que ele está falando e vocês estão rejeitando. Isso ele fala no versículo 25, né? Depois dele trazer esses dois exemplos, ele fala: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquela cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu, né? Mostrando assim, tipo, Deus vai vir, Deus vai agir novamente, né? Tipo assim, então cuidado, né? Não sejam como Esaú, não sejam como o povo. E isso aqui, gente, não é jogando pedra neles, mas realmente trazendo uma advertência do aquele assim, eu aprendo com o meu próprio erro, né? Mas é mais interessante é você aprender com o erro do outro, né? Então, assim, ter pena, né? Assim, pena não, mas ter compaixão do que aconteceu com eles, mas também ter um entendimento na falha deles e agir de forma diferente, né? E é isso que o autor traz nessa parte. E depois, no último capítulo que a gente leu dessa carta de Hebreus, né, em Hebreus 13, fala sobre as exortações finais. E essas exortações finais, gente, é como se fosse um resumão de tudo que ele se tratou aqui durante toda essa carta, né? Falando sobre o amor fraternal, que era preciso, né? Assim como Paulo falava a respeito, né, do maior mandamento ser o amor, né? E aqui ele fala até que às vezes a gente precisa praticar isso, né? Não às vezes, sempre. E através do amor fraternal, né, nós temos hospitalidade, nós temos compaixão por outras pessoas, né? Nós conseguimos tratar bem
o nosso casamento. Então, tudo sai com base do amor, né? Se a gente não tem esse amor fraternal, nada da nossa vida flui como tem que fluir, né? E ele até cita a respeito da hospitalidade. Tenha uma boa hospitalidade. Se tá passando alguém, né? E precisa de um lugar para dormir ou coisa do tipo, seu parente, seja hospitaleira ali, né? Ele coloca ali que teve gente que foi hospitaleira e recebeu um anjo ali na casa dele, né? Isso também foi a questão de Ló. Ele recebeu ali anjos, né? Que salvou a família dele ali, não só a família, né? Só as filhas, porque a mulher morreu no meio do caminho ali. E ele vem falando ali no versículo 4 a respeito do casamento, né? De ser honrado, aquele casamento onde tem um amor conjugal, que tem um respeito mútuo, né? E aonde o leito é conservado puro. E quando fala o leito conservado puro, gente, é onde não tem imoralidade sexual, adultério, tá? Onde o marido ou a esposa não trai. E a imoralidade sexual, para hoje em dia, gente, entra também a parte de você ficar vendo pornografia. Às vezes um tá deitado do lado do outro, tô em casa. Só que o que você tá vendo no seu celular? Isso também entra como imoralidade sexual, tá? E isso não agrada ao Senhor, logo você está pecando. Depois ele fala sobre conservar-se livres do amor ao dinheiro. Isso é muito importante, gente. E fala isso lá no versículo 5. Porque muitas das vezes a gente idolatra o dinheiro, persegue muito dinheiro e acaba se cegando do que realmente Deus deseja para as nossas vidas. Não que não é necessário trabalhar, tá? E não é sobre isso, mas sim sobre você fazer isso como um Deus na sua vida. Antes de tudo, antes de você dar atenção para tua família, antes de tudo, você fala que você precisa trabalhar porque você precisa fazer dinheiro para dar o melhor para sua família. Às vezes essa família não está precisando do melhor, ela está precisando da tua presença, do teu amor fraternal ali com ela, tá? E depois ele vem colocando como exemplo líderes também, né? Ele fala, olha, observe os líderes de vocês, né? E imitem eles como se eles fossem Jesus Cristo, se as atitudes deles forem condizentes, né? Então, isso é legal porque às vezes a gente não sabe como ser Cristo na vida das outras pessoas, porque a gente lê, mas não consegue imaginar, né? Então, eu super entendo isso. Mas olha um líder teu e vê como é as atitudes dele. Você gosta disso, né? Você vê que essa pessoa tem um amor fraternal, você vê que essa pessoa tem um casamento bacana, ela é um exemplo para a tua vida, imita ela. Conforme você vai imitando ela nessas atitudes, né? Você vai pedindo para o Espírito Santo também te aproximar mais das atitudes que é de Jesus Cristo, tá? Porque eu acredito muito que Deus deseja isso conosco, né? Ele nos deixou o melhor exemplo de pessoa. Por isso que ele fez o filho dele vir como um ser humano, para mostrar assim, gente, vocês estão fazendo tudo errado. Já mandei Noé ali, né? Mandei o dilúvio, Noé salvou para tentar ver se vinha uma geração correta, mas mesmo assim vocês se perderam. Então eu preciso mandar um exemplo para vocês para ver se a nação se salva, sabe? Então por isso que ele fala, sejam imitadores de Cristo, para poder você estar ali caminhando segundo o desejo do Senhor, tá bom? E depois ele vem falando também sobre não ser levado por diversos ensinos estranhos, gente. E esses diversos ensinos estranhos são as várias religiosidades que se existe, sabe? Diversas doutrinas e idolatrias também, que às vezes você vê, parece bom, tem cheiro de bom, mas não é nada bom. Faz sentido para você em uma área da tua vida, só que você precisa ter ali o caminhar com o Espírito Santo para ele te dar discernimento espiritual, porque muitas das vezes a gente vai indo para lugares que não é do agrado do Senhor, mas que ao nosso ver e na teoria faz muito sentido, abrilhanta os nossos olhos, só que a gente precisa estar alertas a respeito disso, tá? E depois ele vem falando também sobre o sumo sacerdote, que a gente também falou hoje muito a respeito e falamos também no episódio anterior. E ele fala, né, que o lugar santíssimo já foi dado acesso para nós através ali do corpo, né, de Cristo ter sido rasgado. Esse corpo de Cristo ter sido rasgado é quando Cristo
morreu ali na cruz, né? E até fala que daí, quando teve aquele momento que ele entregou o espírito dele, o véu se rasgou. O véu se rasgar é esse de dar acesso do lugar santo para o lugar santíssimo. Então aqui realmente é uma exortação final dando todo esse resumo para as pessoas a respeito do que nós devemos fazer, o que nós ganhamos com a vinda de Cristo, né? E o que devemos estar agindo para que Deus se agrade de nós. E ele até fala ali, né, no versículo 15: então, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, hoje em dia, gente, a gente não faz mais sacrifícios. Jesus já fez um sacrifício por nós. Mas o que a gente pode fazer de sacrifício? É louvar a Ele, é confessar o nome dEle, né? É sempre estar adorando Ele, tá? E acho que é isso que temos para compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido, tá? Qualquer coisa, estamos à sua disposição. Já te convido para poder estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo, tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!